pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo de como eu faço um ovo de colher, desde como eu armazeno ele até ele finalizado. Então já deixa um like pra gente, se inscreve no canal e depois comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra rechear o ovo de colher. Aqui eu já deixo ele no jeito, né? Deixo com o nome do cliente, todas as informações que eu preciso saber dessa encomenda. E deixo o ovo embaladinho também no papel alumínio, porque assim fica mais fácil pra mim retirar ele dali e saber bonitinho. E a gente guarda todos eles dessa forma, porque antes da Páscoa mesmo, eu já consegui ir fazendo a minha produção de ovos, para não ficar na correria quando estiver já perto da data, né? Então eu faço sempre a mais, para poder dar conta, e os que eu não uso eu coloco para recheio. Também não tem problema, porque você só derreteu a barra e fez a temperagem, é bem simples. Eu sempre gosto de ir fazendo o doce e ir pesando para mim saber se tá chegando, se tá passando, porque tudo eu peso, né? A quantidade do recheio, a quantidade da casquinha, para ficar tudo certinho e chegar no peso final que eu estou vendendo pro meu cliente. Então por isso eu sempre tô com a minha balancinha ali embaixo. Agora eu vou colocar o recheio de colher, né? Esse recheio eu faço ele um pouquinho mais mole. E eu sempre espalho ele com o bico de confeitar mesmo. Porém, esse daqui eu vou dar uma espalhadinha com uma colher, porque eu quero colocar a camada de Nutella junto. E eu quero que fique bem bacana ali, uma camada bem generosa de ninho, uma de Nutella, e não fique faltando uma parte nem na outra. Quero que fique bem dividido. Por isso eu optei fazer dessa forma, tá vendo? Ali eu já tô espalhando todo o meu recheio, tentando colocar até nas bordas. Lembrando que esse recheio, ele vai ficar até em cima, tá bom? Porque como ele é um ovo de colher, você pesa certinho a casquinha que você tem, a embalagem que você tem, qual vai ser o peso que você vai vender e tudo mais. Tem que ver tudo isso pra chegar ao ponto final e você não sair perdendo. Ali eu coloquei um pouco mais de recheio pra dar uma espalhada até as quinas. Como ele é de colher também, ele vai numa embalagem bem bacana, com uma colherzinha também. Eu gosto sempre de colocar uma colherzinha mais reforçada, porque por mais que esse recheio ele é mais molinho, se você coloca aquelas colherzinhas descartáveis, que são muito molinhas, que a gente usa para bolo no pote, para festinha, pode ser que ela quebre. Então eu gosto de colocar uma colher mais bonitinha e um pouquinho mais firme, né? Um material melhorzinho. Ali já tô quase finalizando a parte do ninho, tá vendo? Tô só dando uma ajeitadinha nas bordas e eu vou vir com a minha Nutella. Ali já vejo quanto que deu e vou seguir fazendo a produção ali. Pego a Nutella e eu vou colocar uma camada generosa de Nutella também nesse ovo para ele ficar bem gostoso. Ali eu optei por colocar com a colher mesmo. Passo ela, tá vendo? Coloca bastante Nutella. Se você tá vendendo ninho com Nutella, é bacana você usar o ninho mesmo e a Nutella, porque você tá vendendo a marca. Então eu gosto de fazer realmente com a marca e não usar um outro doce diferente, que nem o ninho, usar outro leite em pó, não acho bacana. A mesma coisa acontece com a Nutella. Continuo espalhando por todo o meu ovo, tentando trazer sempre para as quinas, para ele ficar bem recheado com bastante Nutella. Vou colocar mais um pouquinho, eu sempre gosto de ver o peso, tá vendo? Ali eu vi que ainda dá pra pôr mais, vou colocar mais um pouco. Porque lembrando que ainda vai vir outra camada de ninho. Então sempre tem que calcular certinho, pra você não acabar saindo no prejuízo. Coloco um pouco mais de Nutella e vou espalhando por todas as laterais, tá vendo? Uma camada bem generosa, tá vendo? Já dá pra ver que o ovo tá ficando bem recheado. Daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou colocar recheio até aqui em cima. Mas é bem simples mesmo você fazer um ovo de colher. Os ovos tradicionais também é simples. É só você mesmo pegar, testar, fazer, ver quais recheios que você gosta, quais recheios que mais saem na sua cidade e começar a vender. Porque a Páscoa é uma forma que as confeiteiras têm de ganhar dinheiro, né? Porque é uma data que todo mundo vai atrás de ovos de colher, ovos de Páscoa, ovos para crianças. Então é só usar a criatividade, testar, postar que vai dar tudo certo. Não deixe de trabalhar na Páscoa por medo ou por receio de alguma coisa. É bem legal para trabalhar na Páscoa. Se tá com medo de fazer ovos de colher com recheios, começa com os mais simples. Faz alguns doces pequenos, como petisqueira com mini ovinhos. Coisas simples, só para mesmo você ter a experiência de trabalhar na Páscoa. É bem interessante. Não fica de fora e não perca essas datas. Porque são essas datas comemorativas que a gente ganha dinheiro. Ali eu tô pesando novamente para ver quanto que tá dando. Porém, no finalzinho vocês vão ver que eu acabo esquecendo de somar quantas gramas tem a tampa da casquinha.
e ele vai dar um pouquinho a mais. Acontece também, eu pesei o tempo todo, mas no final acabei esquecendo e o meu ovo ficou um pouquinho mais pesado do que era pra ser. Mas eu prefiro que passe do que fique menos, porque é um pouquinho mais complicado de depois de pronto você acrescentar recheio. Então eu prefiro passar. Não foi muita coisa que passou, foi só 50 gramas, né? Mas já é alguma coisa. O bacana é você fazer certinho para você não sair no prejuízo. Se você vende 350 e calculou para 350, o ideal é que seu ovo tenha 350. Essa parte de cima, como vai ficar exposto, não vai ser muito, mas vai ficar uma brechinha, eu optei por deixar um detalhe bem bonitinho. Então eu vim com o bico 1M e vim fazendo essas pitanguinhas, puxando um pouquinho pra cima. Por mais que vai tampar essa parte, mas eu preferi fazer com ele todo detalhadinho pra ficar bonito. Porque até então eu não sabia como certinho eu ia colar a tampa desse ovo. Então ali é bem simples, tá vendo? Como o meu recheio tá maleável, tá molinho, é um recheio pra comer de colher mesmo, fica fácil de fazer essas pitanguinhas. Você coloca, aperta, puxa, coloca, aperta, puxa. Bem simples e bem rápido, tá vendo? Rapidinho você termina esse ovo. Mais ou menos eu levo no máximo uns 10 minutinhos pra fazer, rechear, né? Porque a casquinha eu já deixo pronta, leva uns 10 minutinhos pra rechear cada ovo. Então numa produção que você tá fazendo, é bacana você ter uma noção do tempo que você gasta pra fazer cada ovo de colher. Ali já tava zerando a balança e vendo o quanto que tinha. Já tava dando 320 gramas, tá vendo? Fora a Nutella que eu ainda ia colocar na lateral. Lembrando que o meu ovo, esse específico, era para ser de 350 gramas, que é o valor que eu vendi pro meu cliente. Ali eu vou com cuidado. Eu não gostei muito das quinas, então eu queria tampar essas quinas do meu ovo, que elas ficaram assim, um pouquinho com rebarba. Aí eu queria tampar ela, então pra ficar bacana eu vim com a Nutella, fazendo dessa forma, não colocando muito também, porque como vai vir a tampa, eu não posso ultrapassar de recheio pra não ficar vazando. E ali eu tomo um cuidado, tá vendo? Sempre apertando a minha manga de confeitar, porque o meu recheio tava pra cima. Desci com ele e agora venho com esse bico é o bico folha. Às vezes eu uso ele pra fazer como se fosse um babadinho, e fica bem bacana. Olha só o detalhe que fica, vou indo fazendo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, e ele fica com esse detalhe. Quando eu uso pra fazer nos bolos também eu gosto de fazer dessa forma, só que lembrando numa linha reta, né, de baixo pra cima numa linha reta. Ali eu tô fazendo ele deitadinho mesmo, por conta do meu ovo ser deitado. Mas é bem simples. Se você tem outros modelos de bico, você pode fazer roseta, você pode fazer muitas opções, é só usar a criatividade mesmo. Já estamos com o nosso ovo quase finalizado, tá vendo? Falta só a quina pra finalizar ele certinho. E depois eu vou levar ele pra embalagem, vou fazer tudo bonitinho pra vocês verem como é que eu faço todo o passo a passo aqui. Como que coloca a fita, como que coloca a etiqueta, tudo certinho. E agora a gente vai saber o peso final dele, já com a tampa ali do ladinho. E o total ele acabou ficando com 409 gramas. Eu acabei calculando e esqueci da tampa, né, que tinha o cálculo da tampa. Por isso que ela deu um pouquinho a mais. Mas nos outros que eu fui fazendo, eu já fui consertando isso. E sempre lembrando de colocar o valor final. Como esse eu esqueci, não tinha o que fazer. Mandei a mais pro cliente mesmo. Ali agora eu vou embalar bonitinho, é bem simples. Essa embalagem já deixo montadinho, que nem vocês viram no começo, já com o nosso ovinho dentro. Depois que eu recheio, volto ele ali dentro, coloquei a etiqueta do lado e agora eu vou vir fazendo uma fita, colocando uma fita vermelha, né, no caso. A cor dela fica a seu critério ou do cliente também, você pode dar essas opções pro cliente. Ali eu tava encaixando direitinho porque ela tem 4 partes, essa embalagem, que é para não afundar a tampa e encostar no seu ovo, né? E não danificar o seu trabalho. Agora eu vou vir com essa fita. Eu sempre gosto de usar a fita vermelha, porque eu acho que dá um destaque bem grande. Quando é Natal, Ano Novo, Páscoa, eu sempre gosto de usar a cor vermelha mesmo. Eu não sei vocês, mas eu sempre sofro para dar o laço. É sempre muito trabalhoso, porque eu quero fazer um laço bonitinho, e como a minha caixinha tá de lado, o laço fica de lado, nunca dá certo, mas aí eu tento 1, 2, 3, até dá certo. E no final dá tudo certo. Ali eu tô fazendo já o laço, tá vendo? Eu já cortei mais ou menos na medida que eu vi que ficaria bacana, e eu vou tentar agora fazer aquele laço bem bonito, que é aquele laço presenteável. Tá vendo que eu sofro um pouquinho? Eu não sei se com vocês é assim.
Eu normalmente faço o laço de ponta cabeça pra no final ele dar certo, ficar em pé certinho. E dá certo, né? Não sei como é que vocês fazem aí. Comenta aqui embaixo como é que vocês fazem pra dar o laço, porque eu mesmo tenho muita dificuldade. Eu optei por dar um nozinho ali, né? Então ele não vai correr. E agora eu tô de ponta cabeça, tá vendo o que eu tô falando pra vocês? E eu venho dar o nozinho no final, né? Os dois nozinhos, pra poder ficar um laço bem bonito. Aí ele acaba ficando certo. Se eu fizer ao contrário, não funciona. É impressionante. Se você já assistiu até aqui, deixa um like pra gente, comenta aqui embaixo se estão gostando de ver o que tem na nossa Páscoa, os outros vídeos, como que é fazer o ovo de colher. Se vocês estão gostando, se vocês querem mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Laço pronto, finalizado, é só cortar as pontinhas de um jeito bem delicado, tá vendo? Fica bem pontudinho. A mesma coisa do outro lado. E a gente finaliza o nosso ovo de Páscoa. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho, só ajeitando o laço ali. Eu coloquei mais pro lado, né, porque ele tava cobrindo um pouco do meu desenho. E assim dá pra ver perfeitamente a frase, né, que o meu cliente escolheu e o desenho também. Esse desenho específico eu fiz com a forma mesmo, essa forma ela já vem com esse desenho, mas eu também acabo escrevendo em cima, porque eu acho bem interessante. Se for uma frase que eu não tenha a forma, eu acabo escrevendo, eu tenho essa parte lisa, né, essa casquinha lisa. E eu mesmo faço pro meu cliente não ficar sem o ovo do jeito que ele quer. Coloco a minha etiqueta com a minha logo pra finalizar e ele fica assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima!